No dia 25 de agosto, em sabatina no Jornal Nacional, com o agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a âncora fixa da atração, Renata Vasconcelos, disse que meio ambiente e agronegócio andam juntos. Tinha hora que eu achava o seguinte: o Sem Terra acho que está fazendo favor para os fazendeiros, porque está, invadindo a terra para o governo pagar. Agora, antes da gente abordar um pouquinho mais sobre o Sem Terra, é preciso fazer esse esclarecimento, porque, como o senhor colocou, parece que o setor do agronegócio não tem a ver, é contrário, faz oposição ao meio ambiente, mas agronegócio e meio ambiente caminham juntos. Eles são contra. A observação feita pela apresentadora, que deu a entender uma união entre meio ambiente e agronegócio, não só virou meme nas redes sociais, como também gerou muitos artigos de opinião e matérias em portais jornalísticos. Mas fica o questionamento: e aí, meio ambiente e agronegócio andam mesmo juntos? Eu sou Luan Borges e esse é mais um episódio do Podcast em Tri. Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida. Para nos ajudar a entender um pouco sobre a questão principal desse nosso episódio do Podcast in Tri, convidamos a doutora em Ecologia, que também é vice-coordenadora do INTRI, Blandina Viana. Professora Blandina, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Podcast in Tri. Olá, Luan. É um prazer enorme participar mais uma vez do Podcast in Tri. Pro, antes de irmos para a questão principal desse nosso episódio, só vamos contextualizar aqui os nossos ouvintes sobre as diferenças entre agricultura e agronegócio. Existem? Quais são? Veja bem, o termo agricultura é usado para designar diversos tipos de uso do solo e de sistemas de produção, visando produzir plantas úteis ao homem e aos animais de criação, bem como matérias-primas para a indústria, como óleos, fármacos, por exemplo. Já o termo agronegócio é comumente usado para um tipo de agricultura que é voltada para o lucro, pela produção de commodities como soja, milho, por exemplo. Esse tipo de agricultura intensiva, ela é baseada no sistema agrícola convencional, aquele que converte extensas áreas de vegetação natural em monocultivos, que adota um manejo intensivo do solo, com maquinários pesados, aplicação de grandes quantidades de fertilizantes e de agrotóxicos, que utiliza grandes volumes de água, tudo isso visando atender à demanda do mercado internacional. Qual deles impacta mais no meio ambiente? Bem, como disse antes, quando mencionamos o termo agricultura, precisamos especificar qual tipo de agricultura estamos falando. Se é uma agricultura intensiva e comercial, como a do agronegócio, ou uma agricultura extensiva, com pequenas extensões de terra e utilização de técnicas mais simples de cultivo, como a agricultura familiar. Também precisamos especificar qual sistema agrícola e técnicas adotados. Seriam práticas agrícolas de baixo carbono, amigável à natureza e de baixo impacto ao meio ambiente, ou práticas de alto impacto, como o sistema agrícola convencional adotado por muitos pequenos, médios e grandes agricultores e majoritariamente pelo agronegócio. Assim, quando comparado aos sistemas agrícolas de baixo impacto, com o uso de técnicas baseadas na intensificação ecológica, os estudos mostram que o sistema agrícola convencional, aquele adotado pelo agronegócio, é um dos principais fatores de impacto socioambiental, que contribui para a crise hídrica, para a produção de gases de efeito estufa e a principal ameaça à biodiversidade, à sociodiversidade e aos serviços ecossistêmicos. Logo, a gente tem a ideia de que a agricultura convencional, como no caso do agronegócio, por exemplo, não é, professora, impacta mais no meio ambiente. Já fica inclusive uma resposta a Renata Vasconcelos aí sobre esse andar junto do agronegócio com o meio ambiente. E aproveitando essa pergunta também, gostaria que a senhora nos desse um panorama atual dessa atividade no Brasil. Bem, a forma como o agronegócio vem sendo conduzido atualmente em nosso país, os principais beneficiados são os donos do negócio. Pouco sobra para o desenvolvimento humano e a qualidade de vida da nossa população. Um estudo recente, que foi publicado ano passado, em 2021, com um título bem sugestivo, o Agro não é Tech,
O Agro Não é Pop e Muito Menos Tudo, de autoria dos colegas Marco Antônio Mitidiero Júnior e a Yamila Goldfarb. Mostrou que o agronegócio não só não traz alimentos para a população brasileira, como também fomenta a desigualdade social. A partir da análise de dados da balança comercial, do PIB e do IBGE, os autores desse estudo apontaram que o agro pouco contribui com o PIB, traz altos custos ao Estado, gera poucos empregos e é o grande responsável por devastações ambientais. Para quem não conhece esse trabalho, eu recomendo fortemente a leitura. Basta colocar lá o título, né, e o nome dos autores e encontrar, vale a pena a leitura. Professora, e de quais formas podemos conciliar agronegócio e meio ambiente? Para conciliar o agronegócio com o meio ambiente, o agronegócio precisaria mudar o sistema de produção para incorporar boas práticas agrícolas, que seriam práticas mais amigáveis ao meio ambiente e socialmente responsáveis, como, por exemplo, diversificar os cultivos, reduzir o consumo excessivo de água, eliminar ou reduzir o uso de fertilizantes fósseis e de agrotóxicos, manejar o solo de modo mais sustentável, para recuperar nutrientes, aumentar a saúde vegetal e a retenção e filtração da água, por exemplo, além de atentar para diminuir as emissões de gases do efeito estufa. E tendo em vista a necessidade de tornar essa relação entre agronegócio e meio ambiente mais amigável, professora, isso pelo bem do meio ambiente, o nosso bem, eu pergunto à senhora, o atual governo, esse que vai até o final do ano, agiu e tem agido para promover essa relação mais amigável? Não, o governo não tem agido, né, para promover essa relação mais saudável entre meio ambiente e agricultura. Pelo contrário, essa gestão sucateou as agências de controle e as instituições de fiscalização, incentivou os produtores rurais a adotarem práticas agrícolas de alto impacto ao meio ambiente, visando aumentar a produtividade e as exportações e a produção de commodities, fechou os olhos para a grilagem de terras, para o desmatamento, como uma forma de promover a expansão da fronteira agrícola e liberou dezenas de agrotóxicos. E olhando um pouco mais à frente, professora, o que a próxima gestão do país vai enfrentar? A próxima gestão irá enfrentar grandes desafios, né, para tentar conciliar a agricultura com o meio ambiente, né? Mas acredito que o principal será colocar em prática as medidas necessárias para implementar as políticas agrícolas que visam promover a transição agroecológica por meio da adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, de baixo carbono e também o desmatamento zero. Para isso, o governo vai precisar de recursos e enfrentará forte resistência da bancada ruralista, além das pressões das grandes empresas produtoras e vendedoras de insumos agrícolas, de fertilizantes e agrotóxicos. Claro que nós, enquanto sociedade civil, temos um papel também importante no meio disso tudo, não é? Qual o nosso dever nesse sentido? É nosso dever, como cidadãos, denunciar práticas que ameacem a biodiversidade e ao meio ambiente. É também nosso dever buscar informações corretas para qualificar as nossas escolhas e tomadas de decisão. Como consumidores, somos o último elo da cadeia produtiva agrícola. Isso significa que as nossas escolhas, quando bem informadas e conscientes, podem afetar o sistema de produção agrícolas, como, por exemplo, ao optarmos pelo consumo de produtos oriundos de práticas agrícolas de baixo impacto ao meio ambiente e baseadas em relações de trabalho mais justas, estamos contribuindo para o aumento da demanda por esses produtos. E a pressão provocada pelo aumento do consumo desses produtos poderá contribuir para a transformação da agricultura familiar, convencional, em orgânica ou agroecológica. Ok, professora, denunciar, buscar informação e consumir produtos mais orgânicos. Está anotadíssimo aqui e esperamos que vocês também, ouvintes, tenham anotado. Infelizmente nosso episódio está chegando ao fim. Gostaria de agradecer mais uma vez sua presença. Saiba que é sempre muito importante a sua participação aqui. É sempre muito bem-vinda e é um prazer recebê-la. O prazer é todo meu, Luan.
Sempre uma honra participar e falar sobre temas tão importantes para a nossa sociedade aqui no podcast Intri. Esse foi o nosso episódio do podcast Intri de hoje. A você que nos ouviu, até a próxima. Podcast Intri. Porque meio ambiente é vida.